Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais de átomos e a gente vai aprofundar no estudo dos isótopos, isóbaros e isótonos, tá? São características que os átomos têm em comum, que aproximam um pouquinho alguns tipos diferentes de átomos, ok? Vou dar uma passada muito rápida aqui na tabela periódica, que é ela que a gente vai consultar sempre. É bem importante ter uma tabela periódica em mãos sempre para o estudo dos átomos agora. Aqui a gente tem todos os átomos que são encontrados na natureza e alguns produzidos em laboratório. E é importante que a gente saiba consultar sempre que a gente vai precisar agora do número de número atômico do átomo, ok? Que para essa tabela periódica o númerozinho está aqui em cima. E a gente vai precisar do número de massa usando um critério de arredondamento, que é esse númerozinho que está aqui embaixo, ok? Que são as informações mais importantes. Então, por exemplo, o ferro aqui, o número atômico dele é 26, o número de massa aqui 55,8, a gente considera 56. Ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. O nitrogênio, número atômico 7, número de massa 14,014. Então a gente usa um critério de arredondamento. Ó, o oxigênio aqui, ó, número atômico 8, número de massa 15,9 e arredondamos para 16. Tá? Então a gente vai usar esses dois númerozinhos importantes aí que dizem respeito a cada átomo que a gente analisar agora. Tá? Vamos falar então especificamente dos isótopos agora. Os isótopos eles são elementos, então aqui ó, uma observaçãozinha bem importante. Ó. Eles têm que ser o mesmo elemento químico, é uma regra, tá? Para ser isótopo tem que ser átomos do mesmo elemento químico e eles têm que ter o mesmo número atômico. Se eles são o mesmo elemento químico, eles têm o mesmo número atômico. Então, por exemplo, a gente tem 3 átomos diferentes do hidrogênio aqui. Ó. O hidrogênio na natureza ele apresenta 3 formas diferentes de composição. Até como ele é muito estudado, ele foi batizado aqui, né? Cada tipo de hidrogênio diferente foi batizado. A gente tem o prótio, o deutério e o trítio, mas a gente pode chamar de 3 tipos de hidrogênio diferentes. Qual que é a diferença deles? Esse hidrogênio aqui, o prótio, ele tem somente um próton no núcleo dele, ok? O deutério tem um próton e um nêutron, e o trítio tem um próton e 2 nêutrons, ok? Então eles são do mesmo elemento químico, eles têm estruturas um pouquinho diferentes. Olha aqui o oxigênio, a gente tem o oxigênio 16, quer dizer que ele tem 16 partículas no núcleo. A gente tem o oxigênio 17, que tem 17 partículas no núcleo, e o oxigênio 18, que tem 18 partículas no núcleo. Olha o caso do carbono aqui, ó. A gente tem o carbono 12, que tem 12 partículas no núcleo lá, no miolinho dele. Temos o carbono 14, que ele tem 14 partículas no núcleo. Esse carbono 12 aqui é o carbono que forma todas as estruturas orgânicas, inclusive os seres vivos. E o carbono 14 aqui, que ele está presente também nos seres vivos, mas ele é usado muito, ele está em menor quantidade, né? Ele é usado muito na determinação da idade de fósseis, por exemplo. Então a gente tem, quando é o mesmo elemento químico com estruturas um pouquinho diferentes, a gente diz que eles são isótopos. Eles têm a diferença no número de massa, ok? No que tem no núcleo. O núcleozinho deles lá, o miolinho deles é diferente de um para o outro, tá? A gente tem os isóbaros, que eles têm o mesmo número de massa. Nos isótopos eles tinham diferente número de massa, ok? Nesse aqui eles têm o mesmo número de massa, então aquele miolinho do átomo lá tem que ser igual, tá? Quando a gente pegar, vamos lembrar um pouquinho, quando a gente pega os números, a gente tem as informações dos números, ó, sempre o número menor é o número atômico, ele pode ser representado pela letra Z, tá? E o número maior é o número de massa, sempre. Então olha só, o átomo de cálcio e o átomo de argônio, eles têm o mesmo número de massa aqui, ó, então eles são isóbaros. Ó, o átomo de prata e o átomo de paládio, eles têm o mesmo número de massa aqui, que é 107. Então eles são considerados isóbaros, ok? E vamos falar dos isótonos. Os isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Como é que a gente descobre? Se a gente olhar aqui, ó, a gente não consegue determinar o número de nêutrons dele pela tabela periódica. A gente vai ter que fazer uma continha, tá? Que o número de nêutrons a gente determina pelo número da massa menos o número atômico. Ou seja, o número atômico indica os prótons que tem no elemento. Se a gente fizer uma subtração do número de massa menos esse número aqui, ó, a gente vai chegar no número de nêutrons que tem o elemento químico, tá? Então, ó, 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6 também. Então o elemento berílio e o elemento boro, eles são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Vamos analisar mais um caso aqui, ó. O magnésio ele tem massa 24, número atômico 12, ok? Número de prótons 12. Então 24 menos 12 vai dar 12, então ele tem 12 nêutrons.
O sódio, que é o Na, ele tem 23 no número de massa e 11 no número atômico, que representam os prótons. Então, 23 menos 11, 12. Então, esses dois átomos aqui são chamados de isótonos, ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons. Ok? Vamos relembrar aqui, tem uma tabelinha importante para você lembrar, ó, os isótopos, ó, número de Z, o Z aqui é o número atômico, tá? Na dúvida, dá uma pesquisadinha ali, volta no vídeo ou pesquisa na internet, ó, para lembrar. Mas o Z representa o número atômico, o A número de massa e o N dá para lembrar que é o de nêutrons. Então, o isótopo ele tem igual número atômico, diferente número de massa, diferente número de nêutrons. Os isóbaros têm diferente número atômico, igual número de massa e diferente número de nêutrons. E os isótonos têm diferente número atômico, diferente número de massa e igual número de nêutrons. Tá? Olha um lembretezinho também aqui, uma colinha aqui. Ó. Os isótopos têm os prótons iguais, ó, que representam o número atômico também. Okay? Por isso que um lembretezinho para ajudar, para quem para lembrar um pouquinho. Os isóbaros têm o número de massa igual, ok? E os isótonos têm o número de nêutrons igual. Não sei se ajuda um pouquinho. Vamos relembrar, ver uns exemplos aqui. Ó. Dois átomos iguais, né, com número de massa diferente, ó, tá vendo? Eles são isótopos, ok? Dois átomos diferentes e eles são isótonos. Por que eles são isótonos? Se a gente fizer a continha de menos aqui, ó, 14 menos 7, 7. 12 menos 5 aqui, 7. Então, o número de nêutrons que eles vão ter aqui é igual, ok? Os isóbaros têm o mesmo número de massa, tá? E aqui mais um exemplo de isótopo, que eles têm o mesmo número atômico aqui embaixo, ok? Elementos iguais, ó, carbono e o carbono aqui, então eles são isótopos, tá? Vamos ver um exercício aqui, ó. Com relação aos átomos abaixo, então a gente tem três elementos, três átomos fictícios aqui, ó. A gente tem o X, o Y e o R aqui, ó, tá? A gente tem o lembrando, você não pode se apegar à posição que está esses números. Então, o que você tem que lembrar? Porque depende do exercício, coloca um número um do lado do outro, ou às vezes coloca fora. Então, você vai lembrar o seguinte, que o número maior é o número de massa. Tá? E o número menor é o número atômico. Então vamos lá. Quem são os isótopos? Ou seja, os átomos que têm o mesmo número atômico. Então se a gente pegar os isótopos, é o X que tem 21 e o R aqui que tem 21 no número atômico. Ok? Os isóbaros é o mesmo número de massa. Então a gente tem o X que é 50 e a gente tem o Y que é 50 aqui, ó. Ok? E a gente tem os isótonos, que é o mesmo número de nêutrons. Ó, 50 menos 21 aqui vai dar 29, ok? 50 menos 22 aqui, ó, vai dar 28. E aqui, ó, 49 menos 21 vai dar 28 também. Então, esses dois aqui, o Y e o R, são isótonos. Então, a gente vai ter que começar a fazer algumas análises desse tipo aí, quando a gente pegar alguns elementos químicos, ok? Vamos ver algum outro exemplo aqui, ó. Então vamos lá, um exercício aqui para teste aqui, ó, para quem quiser dar uma paradinha até no vídeo e pensar um pouquinho. Então, ó, considere as informações dos átomos fictícios abaixo e suas semelhanças. Determine as incógnitas X, Y e Z, ok? Então vamos lá, o único átomo que a gente tem completinho é o B aqui, ó, tá? O B ele tem o número de massa 44 e o número atômico 21, ok? O átomo A aqui, ó, ele tem o número atômico 20, mas ele não tem o número de massa, tá? Mas a gente sabe que esses dois aqui são isóbaros, tá? A gente sabe que esses dois aqui são isótopos e a gente sabe que esse aqui com esse são isótonos. Então, se alguém quiser dar uma paradinha no vídeo e tentar pensar um pouquinho, tá? Mas vamos lá, vamos entender, ó. Então, ó, olha o que a gente consegue descobrir. Ó. Se esses dois aqui são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Então, o B aqui, a massa dele é 44, quer dizer que o A aqui, a massa dele é 44. Então, o Z a gente já descobriu aqui, ó. Aqui é 44 também, ok? Já que esses dois átomos são isóbaros. Esses dois átomos aqui, ó, eles são isótopos. Portanto, esse número 21 aqui do B, o X aqui vai ser 21 também, ok? E a gente tem o A e o C sendo isótonos, então a gente sabe que 44 menos 20 aqui vai dar 24, a gente vai ter que descobrir um número aqui fazendo uma subtração que vai dar 24 também, ok? Vamos lá, vou colocar os valores aqui para a gente analisar, ó. Então, ó, só lembrando, ó, vamos lá, repassando de novo, ó.
O Y, o Z aqui, ó, vale 44, tá? Porque ele é isóbaro desse outro elemento aqui, tá? O X aqui, ó, vale 21, porque ele é isótopo desse elemento aqui, tudo bem? E faltou a gente descobrir o Y. O Y é 45, ó. 45 aqui, ó, menos 21 aqui, ó, que é o X, vai dar 24 essa conta de menos. E aqui 44 menos 20 vai dar 24 também. Então a gente descobriu todas as quantidades, todos os valores do Z, do Y e do X aqui. Aqui embaixo eu coloquei o número de nêutrons de cada um. Depois que você substituir todos eles, você consegue fazer uma continha, né, do número de massa mesmo, menos o número atômico, você consegue descobrir o número de nêutrons de cada elemento químico participante aqui. Ok? Até mais.